seguem as súmulas vinculantes em matéria tributária. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Fala para mim, o que você viu nisso? O que essa súmula vinculante tributária disse para você, para sua mente? O que você visualizou? Nada. O que você entendeu? Porcaria nenhuma. Você não entendeu merda nenhuma. Vou ler de novo, ver como você não entende nada. Ó. Súmula vinculante, número 21 do STF. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Vamos fazer uma historinha rapidinho sobre essa súmula 21? Era uma vez um policial que trabalhava com a minha mãe na delegacia civil de Casa Branca. Este policial estava pedindo dinheiro para as pessoas para arquivar os inquéritos e ganhava muito dinheiro com isso. Mas descobriram que esse policial fez isso e entraram com um processo contra ele. Ou seja, ele perdeu o cargo. Então, entraram com um processo administrativo e ele perdeu o cargo. Por causa disso. Mas não satisfeito, ele entrou com um recurso administrativo e contratou o Hugo, o melhor advogado da região. Falou, eu vou recorrer dessa decisão, tá? Eu vou recorrer dessa decisão. E na hora que ele foi interpor o recurso administrativo lá na delegacia, você acredita que o delegado da delegacia pediu para ele depositar um dinheiro na conta dele? Pediu o dinheiro ou pediu para fazer um arrolamento de todo o bem que ele tem? Então, eu só vou aceitar seu recurso administrativo falou para ele, só vou aceitar seu recurso administrativo se você fizer um depósito de valor de, sei lá, 100 mil reais, ou se você fizer uma listinha de todo o seu dinheiro, arrolamento prévio do seu dinheiro ou dos seus bens. Falou assim, ou você me dá dinheiro, ou você faz uma listinha de tudo que você tem, ou do dinheiro que você tem, senão eu não vou admitir esse recurso administrativo. O que o STF falou? É inconstitucional, isso é contra a Constituição. A Constituição não exige que você, delegado, exija, você peça dinheiro ou que ele dê apresente arrolamento dos bens, nem de dinheiro que tem, nem nada. Isso não está previsto na Constituição, delegado, não viaja. Então é isso que a súmula 21 está falando. Você entendeu agora? O que você entendeu? Eu entendi que o STF entendeu que para a admissibilidade de recurso administrativo é inconstitucional exigir depósito ou exigir arrolamento prévio de dinheiro ou arrolamento prévio de bens. É inconstitucional. Súmula vinculante número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º da Lei 8.137/90. Que lei que é essa? Primeira coisa. Candidata Aline. Candidata Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. Que lei que é essa 8.137/90? Ah, a Lei 8137/90 define crimes contra a ordem tributária, a ordem econômica, a relação de consumo e outras previdências. O que tem esse crime? O artigo 1º, inciso 1 a 4º, que fala, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir o tributo, contribuição social ou qualquer acessório mediante as seguintes condutas, a reclusão de 2 a 5 anos, omitir informação, fraudar, fiscalizar, elaborar, fornecer, enfim, tudo que tem a ver com omitir documentos para fraudar a fiscalização tributária, nota fiscal, etc. Não vou entrar nesses detalhes, mas não se tipifica crime material dessas condutas, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto nessa lei, nesse artigo, nesses incisos, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, se eles vão lá, vamos pegar o primeiro, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Ela vai prestar, por exemplo, imposto de renda, vai ficar omitindo, fiscalizando, alterando
Se ele faz essa omissão, essa alteração, antes do lançamento definitivo do tributo, pensa comigo, o tributo não existe, não houve lançamento. Se não houve lançamento, como vai haver crime de um tributo que não existe? Não houve lançamento. Olha só que súmula interessante para você trabalhar, advogar na área tributária. Eu duvido que está todo mundo por dentro dessa súmula aqui. Se você quiser advogar na área tributária, você pode fazer, sabe o quê? Falar que não é crime material contra a ordem tributária, o quê? Você fazer tudo aquela coisa antes do lançamento definitivo do tributo. Olha, se você omitir informação, prestar declaração falsa às autoridades antes do lançamento do tributo, não é crime. Isso pela súmula do 24 da STF, súmula vinculante 24 da STF. Se você fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, omitindo operação de qualquer natureza em livro ou documento exigido pela lei fiscal, não é crime antes do lançamento do definitivo do tributo. Se você elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou devia saber inexato, falsificar nota fiscal, duplicata, nota de venda, qualquer outro documento relativo à operação tributária, não é crime antes do lançamento do tributo. Parabéns. Ó, súmula vinculante 29. É constitucional correta a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral de unidade de base. Primeiro, fala para mim um exemplo da súmula 24. Gente, se o empresário falsifica os documentos tentando crime contra o tributário e não houve o lançamento definitivo do tributo, não há crime, tá? Isso que fala a súmula 24. Imagina que o empresário está lá falsificando o livro caixa da loja dele, mas não houve lançamento de tributo, não é o crime contra a ordem tributária do artigo 1º, inciso 1 a 5º, a 4ª da Lei 8.137/90. Agora, a súmula vinculante 29. É correta, é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa, na hora de calcular o valor da taxa, você adotar um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre ambos. O que o artigo 77, parágrafo único do CTN fala? A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao imposto. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao imposto. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao imposto. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao de imposto. Isso é o que o CTN fala, que não pode. E também não pode nem ser calculado em função do capital social das empresas. Então, no CTN está falando assim, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam ao imposto e nem ser calculado em função do capital social das empresas. Então, o que importa aqui para essa súmula é assim, no CTN, se a VUNESP perguntar, segundo o CTN, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao do imposto. Se a VUNESP perguntar, repito, a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao imposto, vírgula, mas ela pode sim ter a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja identidade entre uma base e outra. Ou seja, a base não pode. Então, se não houver identidade entre uma base de cálculo e outra, você pode adotar no cálculo do valor da taxa um ou mais elementos da base de cálculo determinada de imposto, desde que não haja identidade. Falou o contrário da lei. Então, fala assim, a súmula 29 é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos de base de cálculo próprio de determinado imposto,
desde que não haja integral identidade da base entre uma e outra. Eu queria um exemplo bem claro para me explicar isso. Vamos imaginar taxa de coleta de lixo. Adoção no cálculo da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo de um imposto. O que é a base de cálculo? Eita, não sei o que é base de cálculo. O que é a base de cálculo? Cálculo de imposto. A base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica a alíquota para pagar. Por exemplo, por venda de imóveis, a base de cálculo do imposto de renda é diferente. É a diferença entre o valor da venda e o valor declarado no imóvel. Por exemplo, na venda de imóveis, a base de cálculo do imposto de renda é a diferença. Então, se você vai vender um imóvel, a base de cálculo do imposto de renda é a diferença entre o valor da venda e o valor declarado do imóvel na declaração anual do imposto de renda. Eu não sei o que é base de cálculo, olha essa situação. Que situação? Base de cálculo de um tributo. No Brasil, esse é o elemento monetário sobre o qual incide a alíquota. Por exemplo, base de cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica, lucro real. Base de cálculo do PIS e da COFINS, receita bruta. Você não sabe o que é base de cálculo. Isso é super sério. Isso é super sério. Nossa, isso é super sério. Então nós vamos ter que entender, porque você não está entendendo nada, você sabe o que é base de cálculo. A gente vai ter que ser sincero, né? Como que você está estudando direito tributário? Você não sabe qual que é a base de cálculo. Fica complicado, né? Em lugar nenhum eu acho explicando o que é a base de cálculo. Por exemplo, a base de cálculo de PIS e COFINS é a receita bruta. Base de cálculo do imposto de renda de uma pessoa jurídica é o lucro real, de verdade. Base de cálculo é o lucro real. Então, a base de cálculo, por exemplo, do imposto de renda é o lucro real. Então, vai ser constitucional você adotar no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo de determinado imposto, desde que não haja a integral identidade entre uma base e outra. Realmente eu não sei se é um exemplo bom para falar sobre isso, tá? Vai estudar mais. Súmula 31 é inconstitucional a incidência de ICSS, imposto sobre serviço de qualquer natureza, e ISS sobre operação de locação de bens móveis. Eu vou alugar carro, móvel, mexe. Eu não posso cobrar ISS para alugar carro, esse é um exemplo. Nossa, olha o tanto de súmula. Súmula 32, o ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistros seguradora. A seguradora não pode cobrar ICMS, não. Serviço de alienação de salvado de sinistros. Nossa, vender salvado de sinistro não cobre ICMS. Serviço de iluminação pública não pode ser remunerado ante taxa. Serviço de iluminação pública, COSIP. Súmula 48. Na entrada de mercadoria do exterior, é legítima a cobrança de ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. É legítima, correta, a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. De novo, norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Como assim uma norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeitar ao princípio da anterioridade? Como uma norma legal que altera o prazo de recolhimento de uma obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade? É a súmula 50 do STF que estabelece que norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade, ou seja, deve se submeter à 90ª, né? Súmula 52.
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades da Constituição Federal, desde que o valor do aluguel seja aplicado nas atividades para as quais as entidades foram constituídas. Então, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades. Do artigo 156-C da Constituição Federal, desde que o valor do aluguel seja aplicado nas atividades para as quais as entidades foram constituídas. Você entendeu alguma coisa? Não. Nada. 152. Mesmo se você alugar para o terceiro, uma outra pessoa, permanece imune ao IPTU. Não vou pagar IPTU se eu alugar para outra pessoa. O artigo 150, inciso 6º-C da Constituição Federal. Será que seria a igreja, das pessoas que... o 156º-C não vai pagar o IPTU? Eu acho que é. Desde que o valor do aluguel, que foi alugado para essa terceira pessoa, tipo a Ed não mora na igreja, seja aplicado nas atividades da igreja. Eu acho que é isso. 150, inciso 6º. 150, inciso 6º, a linha 150, 6º, a linha C. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais, os trabalhadores, as instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Ok? Então não paga imposto mesmo que alugados a terceiro. Imposto sobre patrimônio dessas pessoas.